Legitimados especiais. Os legitimados especiais devem demonstrar pertinência temática, ou seja, que o objeto impugnado viola o interesse daquele que ele representa. É preciso, pois, evidenciar a existência de um nexo entre o objeto questionado e o interesse da categoria representada pelo legitimado. Exige-se, pois, uma representação adequada de interesses. São legitimados especiais: governador do DF dos estados, mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do DF, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Se liga aí nos entendimentos do STF sobre confederação sindical. Centrais sindicais. Apesar do reconhecimento formal das centrais sindicais com a edição da Lei 11.648 de 2008, a norma não teve o condão de equipará-las às confederações, de modo a sobrelevá-las a um patamar hierárquico superior na estrutura sindical. Ao contrário, criou-se um modelo paralelo de representação, figurando as centrais sindicais como patrocinadoras dos interesses gerais dos trabalhadores e permanecendo as confederações como mandatárias máximas de uma determinada categoria profissional ou econômica. ADI 4224, agravo regimental. Portanto, as centrais sindicais não possuem legitimidade para propor ADI, ADO, ADC ou ADPF. Entidade de classe de âmbito nacional, presente em pelo menos 1/3 dos estados, ou seja, 9 estados. Segundo o STF, mesmo que a entidade de classe tenha um âmbito estatutário nacional, não terá legitimidade se não tiver representação em pelo menos 9 estados da federação, nem representar toda a categoria profissional cujos interesses pretenda tutelar. ADI 3617, agravo regimental, e ADI 4230, agravo regimental. Por exemplo, tem legitimidade para propor ADI a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que constitui a entidade de classe de âmbito nacional, congregadora de todos os delegados de polícia de carreira do país para a defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses. ADI 3288 e ADI 3469. A Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, para fazer instaurar processo de controle normativo abstrato em face dos atos estatais, como a legislação pertinente à Defensoria Pública, cujo conteúdo guarde relação de pertinência temática com as finalidades institucionais dessa entidade de classe de âmbito nacional. ADI 2903. Associação de associações. Inicialmente, o STF entendia que as associações de associações não estavam compreendidas no conceito de entidade de classe de âmbito nacional. A partir de 2004, o STF mudou o entendimento para admitir a legitimação das associações de classe de âmbito nacional para ação direta de inconstitucionalidade. ADI 3153, agravo regimental, ADI 2797, ADI 2860, ADI 3472. Heterogeneidade de composição. A entidade deve ser representativa de uma determinada categoria, seja profissional ou econômica. Não pode ser ampla e heterogênea. Por exemplo, no julgamento da ADI 1804, como a ABMAC tinha natureza híbrida com diversas categorias, o STF entendeu que não tinha legitimidade. Posteriormente, no julgamento da ADI 3702, com mudança do Estatuto Social para eliminar a heterogeneidade da composição, o STF aceitou a legitimidade. Nesse sentido, caracterização da ABMAC como entidade de classe de âmbito nacional. O novo Estatuto Social prevê que a associação é composta apenas por entidades singulares de natureza empresarial, com classe econômica bem definida, não mais restando caracterizada a heterogeneidade de sua composição, que impedira o conhecimento da ADI 1804 do Rio Grande do Sul. Prova nos autos da composição associativa ampla, estando presente a associação em mais de 9 estados da federação. Cumprimento da exigência da pertinência temática ante a existência de correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. ADI 3702. Relevância nacional da atividade. Excepcionalmente, o STF reconheceu a legitimidade de entidade que não esteja em 1/3 dos estados diante de relevância nacional da atividade dos associados. Exemplo,
ADI 2866, medida cautelar do Rio Grande do Norte. O STF afastou o critério de definição do caráter nacional dos partidos políticos, artigo 7º da Lei 9.096 de 95, em razão da relevância nacional da atividade dos associados da Abersal e também pelo fato da produção de sal ocorrer em poucas unidades da federação. Pertinência temática e efeitos da decisão. Conforme o STF, a pertinência temática não impede o conhecimento amplo da ação, nem os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma para além do âmbito dos indivíduos representados pela entidade, pois se trata de processo objetivo de controle abstrato de inconstitucionalidade, cujos efeitos são erga omnes. ADI 4364 de Santa Catarina. Inconstitucionalidade formal. No caso de inconstitucionalidade formal, a decisão de inconstitucionalidade é indivisível, pois, em regra, gera uma inconstitucionalidade total. Nesse sentido, o ato normativo atacado prevê a isenção de pagamento por serviço de estacionamento não apenas em estabelecimentos de ensino, mas também em outros estabelecimentos não representados pela entidade autora. Tratando-se de alegação de inconstitucionalidade formal da norma atacada, torna-se inviável a cisão da ação para dela conhecer apenas em relação aos dispositivos que guardem pertinência temática com os estabelecimentos de ensino. ADI 3710 de Goiás. Opa! Observação importante aqui, amigão. Veja que no julgamento da ADI 3472 contra a Emenda Constitucional 45, o STF acabou por excepcionar a regra de que toda a inconstitucionalidade formal é total, admitindo-se uma espécie de inconstitucionalidade formal parcial. Referiu-se à não observância do processo legislativo quanto à composição do CNMP. Se o STF adotasse o entendimento da doutrina e dele próprio, a inconstitucionalidade formal da Emenda Constitucional 45 deveria ser total. Capacidade postulatória. Segundo o STF, não possuem capacidade postulatória e, por isso, precisam ser representados por advogados para juizar a ação. Os partidos políticos, a confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Todos os demais possuem capacidade postulatória e, portanto, não dependem de advogado para juizar a ação. Que pena que acabou! Eu sei que o seu coração quer chorar nessa hora, mas não fica triste. Ainda temos muita coisa para estudar, viu? Eu vou, mas eu volto. Um abraço. Tchau, tchau.